Ok, estamos aqui, hoje é dia 26. Essa aqui é uma reunião para a gente falar sobre as regras da curadoria. Vou fazer uma apresentação breve de um resumo das regras. Tem um Google Docs que tem ponto a ponto todos os itens, né? Vocês estão enxergando minha tela, gente? Sim. Sim, perfeito. Então, primeiro, assim, a inspiração dessas regras é um sistema de centro vazio, que é uma organização que, na verdade, não tem um líder, um presidente, uma pessoa que manda, mas sim um ecossistema de organizações, de pessoas que têm um propósito comum, né? E nesse propósito comum é de apoiar toda a região do Paraopeba, afetada pela lama, na sua regeneração. Basicamente, a lógica de funcionamento é os recursos são captados, tem um círculo de captação de recursos, tem um círculo de território que tem uma função de analisar as necessidades e as demandas da comunidade, tem um círculo de sociedade, que a missão é de trazer soluções que atendam a essas necessidades, tem um círculo curador, que são pessoas, representantes dos círculos e de organizações que têm conhecimento sobre o território e sobre as soluções para escolher os projetos, e tem um círculo de comunicação que faz a divulgação disso para a sociedade, para a região dos atingidos e para os doadores, né? As principais regras do círculo, então, são, para a gente evitar um conflito de interesse, né? Os curadores ou líderes operacionais, eles não podem se inscrever para receber recurso do fundo, enquanto eles tiverem até 6 meses depois deles deixarem de atuar nesses papéis, né? O aporte preferencial é de até R$ 2.500. Até esse valor, a gente tem um processo de decisão de aprovação do projeto muito mais simples, mais ágil. Então, é a sugestão que as pessoas, os projetos sejam até esse valor, nada impedindo que no outro mês faça um outro projeto também num valor abaixo disso, né? Isso daí também dá uma possibilidade da gente ir conhecendo, criando relacionamento com os projetos, as organizações, antes de doar valores maiores, né? E até R$ 20.000 também é possível, mas aí já é um processo que exige um estudo maior dos círculos para aprovar, né? A outra regra é da composição do ciclo curador, são 16 membros, né? Dois representantes de cada ciclo, são 5 ciclos, são 10 representantes, mais 5 convidados. Esses convidados, eles podem ser pessoas ou organizações do próprio território, podem trazer informações né, do que acontece, de quais são as necessidades, mas pode ser também uma pessoa que tenha uma experiência muito grande em desenvolvimento local ou em alguma área temática de interesse para a curadoria. E um representante da nossa cidade, que é a organização que está como guardiã do fundo e do recurso, né? O papel de cada círculo dentro da curadoria, o da governança é facilitar o encontro. A gente até propõe que os representantes do círculo de governança se abstenham de comentar em defesa ou contra um projeto, mas se atenha só à questão da dinâmica do encontro e facilitação para que a gente possa utilizar a inteligência coletiva da melhor maneira possível. O papel do círculo território é trazer informação das demandas e necessidades do território. O da sociedade é trazer informações sobre os projetos inscritos, né, e como que
o impacto que eles propõem é viável, é factível ou não, a equipe é capaz de entregar o que eles estão propondo. Tudo isso daqui é uma investigação do círculo de sociedade antes dos encontros, né? O círculo de recurso sobre outras formas de ajudar. Na hora da inscrição dos projetos, tem um campo em que a gente pergunta, além do dinheiro, tem alguma outra forma que a gente pode te ajudar? Então, analisar isso e ver dentro da rede e dentro da sociedade em geral se a gente consegue prover esse tipo de ajuda. E o ciclo de comunicação para divulgar os projetos aprovados da melhor maneira possível para todos os interessados. Os encontros, a proposta é que os encontros eles tenham uma duração de 90 minutos, com data e horário fixo, então 2 vezes por mês, sempre naquele horário, e começa rigorosamente no horário e termina rigorosamente no horário, em respeito aos participantes. Isso aí é algo que pode, depois dos curadores serem definidos, a gente pode ver um horário, um dia que atenda todo mundo, e pode ser também uma vez por mês e 2 horas de encontro, ao invés de uma vez a cada 15 dias e 90 minutos. Então, isso aqui tem uma flexibilidade para a gente definir e mudar, né? Todo esse corpo de regras ele pode ser alterado futuramente. Isso aqui é uma proposta para a gente já começar imediatamente. Quórum das decisões. Se for uma decisão de um projeto que pede até R$ 2.500 e tem um quórum de 5 curadores, pelo menos, né? Lembrando que cada círculo tem 2 representantes, então pelo menos um esteja presente. E para até 2.500, além de R$ 2.500, acima de R$ 2.500, um quórum mínimo de 10 curadores. Esses curadores convidados, eles se revezam, então a ideia é que a cada 2 meses tenha um encontro do ciclo de gestão e seja definido um desses curadores para sair e outro curador para ser convidado para entrar. Dessa maneira, a gente está sempre oxigenando o grupo de curadores com novas ideias, novas visões, criando relacionamento e também, quando observar que algum desses curadores não está conseguindo participar adequadamente ou tem qualquer dificuldade na participação, ele possa sair. Tem essas janelas aqui para ele sair e deixar esse compromisso e entrar um outro representante. Os aportes, eles são, por via de regra, feitos por meio de reembolso. Então, cada projeto ele usa o seu próprio dinheiro, coleta as notas fiscais, depois envia um relatório com comprovante de despesa, com fotos das atividades, com um relato breve das atividades, e a gente faz o reembolso desse valor. E aí um prazo de 3 meses, prorrogável, se depois dos 3 meses, por qualquer razão, ainda não tiver utilizado o dinheiro, ok, mas entre em contato e fala, olha, ainda vamos fazer o projeto, né, para a gente não ficar esperando eternamente para um projeto que nunca é realizado e o dinheiro fica lá bloqueado, né? Tem um acompanhamento do Ministério Público, então, antes do projeto ser selecionado, é enviado para o Ministério Público e o relatório com as fotos, com os comprovantes de despesa, com o relato de atividades, também é enviado para o Ministério Público. A responsabilidade dos projetos são dos projetos. A gente está ajudando com aporte financeiro para que eles aconteçam, mas toda a responsabilidade jurídica pela boa utilização desse recurso é do projeto que decidiu assumir o compromisso de executar, né?
E essas regras são regras provisórias para serem revisadas futuramente, assim que a gente tiver a dinâmica da governança da aliança regenerativa construída. Então, o círculo de gestão seria aí o encarregado de revisar, discutir, revisar essas regras. Essa aqui é uma proposta para a gente já começar como um piloto, né? São valores baixos, e aprender, ver o que funciona, o que não funciona, poder revisar isso com um pouco de experiência da prática e não só da teoria. As decisões são decisões por consentimento, por consenso, né? Isso quer dizer que se tiver algum dos curadores bloqueando, né, contra a decisão, ela não é tomada, né? E para que exista esse bloqueio, ela tem que ser uma objeção com duas características. Ela tem que ser primordial e fundamentada. Primordial significa que ela tem que ser muito importante para esse curador falar que é contra, né? Se for só uma questão de gosto pessoal, ou algo que ele possa conviver com essa decisão, a ideia é que não haja um bloqueio, né? Que fala, olha, eu sou contra, mas ok, eu vou aceitar essa decisão do grupo. Agora, se for algo que vai contra os princípios dele, ou que ele enxerga algum risco que seja muito grande, ele fala, não posso aceitar de forma nenhuma, faz com que isso seja uma decisão primordial, né? E fundamentada, que ele tem que ser capaz de explicar qual que é o motivo desse bloqueio para o resto dos curadores, para que haja possibilidade das pessoas encontrarem uma forma alternativa de apoiar o projeto, ou, né, de levar isso para frente. As decisões que podem acontecer é de financiar integralmente, parcialmente, postergar a decisão. Então, falar, olha, hoje eu sinto que a gente não tem a informação necessária, ou precisa de mais tempo para pensar, refletir sobre esse projeto, vamos colocar isso para a próxima reunião e analisar outro projeto, né? Então, tem uma postergação da decisão ou uma decisão de não financiar, né? São as decisões possíveis. Aqui eu coloquei algumas possibilidades de quando não há consenso, né? Quando a pessoa é contra, o que ela pode se posicionar. Ela pode se posicionar falando, olha, eu aceito que esse projeto seja financiado ou que não seja funcional, mas eu não apoio, né? Vocês não contem com o meu auxílio nesse projeto, mas ok. Sim, com reservas, né? A pessoa fala, eu acho que é um erro, mas eu aceito. Sim, mas sem minha participação. É diferente desse sem o apoio, né? Esse aqui sem apoio é tipo, eu não apoio, mas ok, né? E sim, sem minha participação olha, eu apoio, mas eu pessoalmente não posso aceitar isso, mas não vou impedir o grupo em seguir adiante. E o que bloqueia realmente é essa oposição, né? A pessoa falar, não posso apoiar isso daqui de nenhum jeito. E pode ser o caso também de várias pessoas, elas falam, olha, tá, ok, mas não estou muito empolgado, ok, mas com reservas e tal. E aí o próprio grupo que está entusiasmado com essa ideia, ele percebe que é uma decisão, um consenso morno, né? Uma decisão que ok, as pessoas não colocam nenhuma oposição, mas ninguém está entusiasmado. Talvez seja o caso da gente mudar essa decisão por essa razão, né? No lugar onde eu li sobre isso daqui, ele falou que esse consenso morno é igual uma cerveja morna, um café morno, né? É ok, mas na verdade a gente prefere não, né? Tem aqui um termo de compromisso do curador,
Então, um termo de compromisso é que ele tenha lido todas as regras, que ele seja assíduo, pelo menos 50% de presença, como tem 2 curadores, né? Um pode revezar com o outro, ser pontual, fazer a leitura prévia dos projetos, ser cortês, gentil, ter objetividade, respeito, não escrever o projeto caso ele faça parte ou tenha alguma relação com esse projeto, e mesmo que tenha parentes, né, ou pelo menos quando tiver parente direto como proponente do projeto, pelo menos ele anunciar que tem esse conflito de interesse e se abster dessa discussão, né? E, de maneira alguma, trazer interesses políticos partidários, proselitismo religioso, benefício próprio ou autopromoção para a curadoria e, sobretudo, essa questão da confidencialidade, né? Como é cidade pequena, tem muito mimimi, tem muita fofoca e rivalidades e conflitos internos, né? O que foi discutido dentro da reunião de curadoria fica só lá, né? Não levar para fora que fulano foi contra, fulano foi a favor, né? É um termo de compromisso, sendo que a gente espera que respeite, se não respeitar, não é para ficar dentro da curadoria, né? Então tem a possibilidade de ser expulso dentro da curadoria ao desrespeitar esses pontos. E aqui um termo de condições para financiamento dos projetos. Então, o projeto que ele se inscreve e é aprovado, toda informação fornecida ela passa a ser pública, inclusive os dados de contato, né? Foto, tudo mais. A gente pode utilizar na área da comunicação da Aliança Regenerativa. A responsabilidade legal do projeto é do proponente do projeto, o Ministério Público estará acompanhando. O apoio é por meio de reembolso. Para receber esse reembolso, tem que preencher um formulário, enviar esse relatório, e se tiver que, preferencialmente em 3 meses, se precisar de mais tempo, avisar, né, por esse e-mail. E aqui alguns padrões para esses comprovantes de despesa, né? Então, são comprovantes originais, tem que estar lá CNPJ ou CPF, né? São, assim, alguns, né? Não vale ter recibo, aqueles recibos de taxista, de banco, né? De banca, de revista, que você só escreve, aquilo lá não vale, tem que ter registrado qual que é o CNPJ, qual que é o CPF, o carimbo, algo oficial. E aqui tem um mapeamento do processo de escolha dos projetos, um diagramazinho, que funciona mais ou menos assim. Os projetos eles estão lá na plataforma, né? Os curadores eles vão para a plataforma antes da reunião e eles já marcam lá quais são os seus projetos favoritos. Então, tem um processo de voto para falar quais são os favoritos. Nesse processo de voto, a gente tem um ranking em que vai falar, olha, o projeto A recebeu 8 votos, projeto B recebeu 7 votos, projeto C 5 votos. E aí a gente começa a analisar pelos projetos que foram mais votados. Já tem uma ordem para analisar os projetos, né? Só passa para o segundo depois do primeiro ser analisado. O Círculo do Território ele tem um dever de casa, que é pegar esses projetos mais votados e analisar como que eles estão aderindo às necessidades locais, às vezes até consultar a comunidade sobre o interesse do projeto, né? Então, olha, tem uma oficina de tal coisa que está sendo proposta. Então, vai até lá na comunidade, né, a associação do bairro, e pergunta, vocês têm interesse em receber essa oficina? Né? Ah, não, aqui a gente não tem interesse nesse tema, não. Ok, traz essa informação para a curadoria, que é uma informação relevante, importante. Né? O círculo de sociedade,
ele vai falar sobre, ele vai fazer a mesma pesquisa, mas em relação ao que está sendo ofertado. Então, esse projeto que está sendo ofertado, ele traz o impacto social que está alardeando, ele tecnicamente é viável, a equipe dele é qualificada, né? Não é um picareta, né? Tem boa reputação, então traz essas informações. O de recursos, de como que a gente pode auxiliar de outras formas, né? O nosso, até mesmo a questão do valor máximo nosso é muito pequeno, no máximo 20 mil. Às vezes um projeto precisa de mais recursos. Então, esse círculo de recursos, ele pode ajudar também aos projetos, indicando outras formas de captação, né? Às vezes até ajudando com voluntários para escrever um edital, para fazer um negócio acontecer, conectando com o patrocinador e assim por diante. E a comunicação cadastra o projeto na plataforma, ou num wiki, né, em alguma plataforma aí que possa divulgar quais que são os projetos e ajudar nessa parte da divulgação. Com todas essas informações, a curadoria analisa e aprova os projetos, utilizando esse método aí de consentimento. O projeto aprovado é enviado para parecer prévio do Ministério Público. O Ministério Público falando que não tem nenhum impedimento, e o que o Ministério Público está preocupado é que esse projeto não esteja fazendo coisas que que é obrigação da Vale. Isso é das preocupações. E a outra preocupação é que esse recurso seja realmente utilizado para projetos que vão servir para a região afetada, né? A partir daí, a tesouraria já atualiza a planilha de prestação de contas, já faz a comunicação, já faz ou melhor, a sociedade já faz a comunicação com os projetos aprovados e reprovados, e a comunicação atualiza o projeto na plataforma para que esteja bem transparente que esse projeto ele está contemplado e está em andamento, né? E pronto, esse daí é o término do projeto. Depois disso, tem toda a parte de prestação de contas, de execução do projeto, acompanhamento do projeto, que não é um processo da curadoria, mas sim um processo da tesouraria, ou então um processo do território, né? E aí a gente para por aqui para só analisar e discutir essas questões aí das regras.